Foi vazado o verdadeiro contrato do Neymar com o Santos. Quando o camisa 10 retornou ao Peixe, em fevereiro desse ano, se vendeu a narrativa de que ele estava voltando por amor. No entanto, os valores que eu vou te mostrar nesse vídeo provam que a história não é bem assim. Você entenderá como foi formulado o contrato dele e entenderá como isso pode afundar o Santos. Vazaram detalhes do novo contrato do Neymar com o Santos nesse contrato de retorno e foi descoberto que, na verdade, ele ganha muito mais do que se imaginava e também do que havia sido divulgado anteriormente. Quando o Neymar voltou para o Santos no começo desse ano, a mídia, em boa parte dela, vendeu muito a narrativa de que o Neymar estava voltando por amor, estava voltando para sua casa e estava abrindo mão de muito dinheiro lá no Al Hilal da Arábia Saudita, onde ele tinha contrato ainda até a metade desse ano. Acontece que a situação não é bem assim. O Neymar está ganhando muito mais do que se esperava e, digo mais, ele tem um salário que dá pra gente considerar tranquilamente um salário de patamar de futebol europeu. E isso preocupa no caso do Santos, porque é um time que já tem atravessado nos últimos tempos diversos problemas financeiros. E agora parece que está se sufocando financeiramente e até em partes, usando boa parte do orçamento do clube para poder manter um craque que nem tem conseguido jogar. Vamos entender então mais sobre esses valores que foram vazados? Quais os valores do contrato? Primeiramente, queria dizer que essa informação, toda essa matéria, todos esses dados foram divulgados no portal do UOL, numa apuração muito bem feita pelo jornalista Rodolfo Gomes, que também é do canal Rodolfo Gomes. Anteriormente, o que todos tinham de conhecimento geral? Que o Neymar tinha de salário pago pelo Santos mesmo por volta de 4 milhões de reais. E além desses 4 milhões, ele teria uma espécie de bônus. Ou seja, a cada contrato de publicidade que o Santos fechasse, Neymar teria direito a um percentual. Mas nunca tinha sido divulgado até então qual era esse percentual. A verdade é que, ao todo, somando o salário que o Santos paga e as bonificações dos contratos de publicidade, o Neymar leva do Santos por mês 21 milhões de reais. Esse valor é um valor fora da curva, principalmente se tratando de futebol brasileiro. A gente já acha que são muito altos os salários de Memphis Depay no Corinthians com 4 milhões, Gabigol no Cruzeiro com 3 milhões, só que olhem só como está em outra prateleira o salário do Neymar. Como eu disse, é um salário de patamar de Europa. Nesse vazamento que foi divulgado pelo Rodolfo Gomes, qual é o percentual que fica com o Neymar e com o Santos dos contratos de publicidade? A partir da chegada do Neymar no clube, todo novo contrato que é fechado, 75% fica com o Neymar e com a sua empresa, enquanto apenas 25% fica com o Santos. O ponto que preocupa é que antes mesmo de o Santos ter fechado esses novos patrocínios, o clube já tinha combinado com o Neymar um valor mínimo para ele ganhar até o final do contrato. Então, de fevereiro até junho, ficou combinado que o Santos tinha que pagar para ele, de uma forma ou de outra, 85 milhões de reais. Então, o Santos tem que correr atrás dos patrocínios, e aí, conforme vai tendo os patrocínios, vai repassando esse valor para o Neymar. Agora fica o questionamento. O que acontece se o Santos não conseguir o valor suficiente para pagar esses 85 milhões para o Neymar? É aí que tá. O Santos tem que tirar do próprio bolso para pagar o craque. E no momento, o Santos precisa arrumar dinheiro urgentemente para poder cumprir esse acordo. Já que dos 85 milhões de reais que foram combinados com o Neymar lá no começo, o Santos ainda está faltando pagar 30 milhões de reais. E detalhe, estamos aí há praticamente 1 mês e meio do fim do contrato do Neymar. Isso não é uma boa notícia para o Santos, que vive um caos financeiro, tem atrasado os salários de outros jogadores. E para o Neymar, tá tudo certo. Porque além dos 85 milhões de reais que foram combinados de publicidade, o Neymar ainda tem o salário dele em carteira de 4 milhões. Ou seja, ao final do contrato com o Santos, ele vai ter ganhado 105 milhões de reais. E detalhe, sem mal ter jogado. Esse valor de 105 milhões de reais representa 25% do orçamento do Santos para toda a temporada. Então é um investimento de altíssimo risco. E outra,
se o Neymar tivesse pelo menos se pagando como foi divulgado na matéria do Rodolfo Gomes, beleza, faria sentido, porque o Santos não ia tirar R$1 do bolso. A questão é que o Neymar chegou, o Santos está tendo que fazer uma baita engenharia para mantê-lo, pode acabar dando de certa forma prejuízo, ou seja, o Santos tem que tirar dinheiro do bolso para pagá-lo, e ele não está jogando. O Santos vive uma péssima fase, para falar a verdade. Tanto que hoje está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Então, muito se comenta a possibilidade de o Neymar renovar, principalmente pensando em ficar no Santos até a Copa do ano que vem. Só que o que as pessoas não entendem é que se esses valores, esses acordos forem repetidos num novo contrato, o Santos vai se destruir, vai afundar. Porque o Santos já preencheu todos os patrocínios da camisa, por exemplo. Então não tem como você ter novas receitas para poder continuar pagando esses valores altíssimos que foram combinados com o Neymar no começo do contrato. Se fosse um time como um Palmeiras ou um Flamengo fazendo esse tipo de contrato, ainda até tudo bem, porque são times que estão extremamente saudáveis financeiramente e então poderiam se dar ao luxo de fazer essa loucura. Só que não é o caso do Santos. O Santos, primeiro, não é um time que fatura tanto quanto Palmeiras, Flamengo, Corinthians e outra. O Santos tem diversas dívidas, problemas com transfer ban, então não faz sentido você querer luxar tendo um Neymar no elenco, enquanto você tem vários outros compromissos que não estão em dia. Voltando a falar sobre a questão dos salários, só para vocês terem uma ideia. O Santos hoje está atrasando os salários de quase todos os jogadores do elenco. O clube tem priorizado pagar os salários, obviamente, do Neymar e dos estrangeiros do time. O restante, o Santos está empurrando com a barriga. E aí o que acontece em toda essa situação? Além de, obviamente, você não honrar com seus compromissos, você cria um racha dentro do seu grupo, entre os que recebem e os que não recebem. E futebol, quando você não está pagando em dia, você sabe muito bem o que pode começar a acontecer. Outro ponto, além do salário de patamar europeu, o contrato do Neymar com o Santos prevê outros luxos também. Entre os luxos estão 3 camarotes para os jogos que acontecerem na Vila Belmiro, para o Neymar e seus convidados, 20 ingressos para os jogos que forem feitos fora de casa, hospedagem para o Neymar e para os seus convidados em hotéis 5 estrelas, passagens aéreas de executiva, tanto para o Neymar quanto para o seu staff da NR Sports. Então vocês podem ver que são coisas que vão além do futebol. O custo-benefício é positivo? É aquilo que eu tinha falado para vocês. O problema em toda essa história é que o Santos está fazendo toda essa engenharia pelo Neymar, correndo o risco de ter que tirar dinheiro do próprio bolso para pagá-lo, e o Neymar não está correspondendo, porque o Neymar, desde fevereiro, que foi quando ele foi contratado, só fez 9 jogos pelo Santos. Estamos aí há 1 mês e meio do fim do contrato dele e não tem perspectiva de ele conseguir ter uma sequência de jogos. Por exemplo, se ele voltar a jogar na semana que vem, ele vai ter só, se não me engano, 5 ou 4 jogos até acabar o contrato e até a pausa para o Super Mundial. Então a qualidade do Neymar, o quanto que ele traz de mídia, é óbvio que isso é incrível, é indiscutível. Tecnicamente falando, o cara é absurdo, sempre foi. E na questão de mídia, de buzz, de publicidade, ele também é um fenômeno. Que marca que não quer estar associada ao Neymar com o tanto que ele vende, com o engajamento que ele tem, com o número de seguidores fiéis que ele tem? O ponto é, ele hoje não está conseguindo trazer todos esses valores para o Santos não precisar tirar dinheiro do bolso e não está conseguindo estar em campo. Porque, querendo ou não, mais do que a questão financeira, os patrocínios, o Santos quer o Neymar também como jogador. Ainda mais na atual situação que o Santos se encontra, onde o time é muito limitado tecnicamente e precisa quase que de um salvador para tentar dar agora um up nessa fase da temporada e não ficar lutando na parte de baixo da tabela. Lembrando, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o Santos está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então ele tem 9 jogos desde a sua chegada, 3 gols e 3 assistências. Vamos imaginar que até o final do contrato ele vai fazer mais uns 4 jogos. Vale a pena um pacote de 105 milhões de reais para um jogador que vai fazer 13, 14 jogos? Eu particularmente acho que não. Quem é o culpado disso tudo? Com tudo que eu falei nesse vídeo, você pode até ter ficado com a impressão de que eu estou colocando a culpa desse contrato no Neymar, mas muito pelo contrário. O Neymar, por tudo que ele fez ao longo da carreira, por toda a imagem que ele e o pai dele conseguiram construir, o Neymar tem o direito de ganhar e de pedir o quanto ele quiser.
Isso eu acho que é óbvio. E outra, um jogador do patamar do Neymar, em termos futebolísticos e também em termos midiáticos, é mais do que justo, na minha opinião, ele ganhar os valores que ele ganha. É um cara que de fato movimenta a mídia e faz a diferença. O culpado disso tudo é quem assinou, é quem aceitou todos esses termos. No caso, o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, que quis ter um ato heróico de trazer o Neymar de volta, de querer colocar o Santos em um outro patamar, mas a verdade é que o Santos está colocando os pés pelas mãos. Hoje, não é a realidade do Santos ter um jogador do patamar do Neymar no elenco e ainda por cima proporcionar para ele um salário de mais de 20 milhões por mês. Não é mesmo. E é assim que o Santos vai de certa forma se afundando, porque o time está cada vez pior, sem confiança, já trocou de treinador nessa temporada, acredito que até o final do ano vai trocar de treinador de novo e não se sabe se o Neymar fica, se não fica. Se ficar tem a questão de, como eu falei para vocês, o Santos não tem condições de subir os valores para ele, nem arcar com os valores atuais. Então é algo muito delicado. E como eu disse, o culpado é o Marcelo Teixeira. O Neymar, até digo, é o menos culpado em toda essa história. Ele só tá ganhando o que ele sempre ganhou por onde ele passou. Barcelona, Paris, Al Hilal, sempre foi um jogador muito valorizado. E no fim, quem fica olhando toda essa história e sem ter o que fazer são os torcedores, que até tentam apoiar o Santos, muitos assinaram sócio-torcedor, compraram camisas novas, foram até ao Allianz Parque para poder apoiar o Santos, mesmo num jogo num novo estádio, que é o estádio do Palmeiras. Mas o que acontece? O time não consegue corresponder, não tem organização política, aí uma hora vai mandar o CEO embora, aí outra hora não manda mais. Então o Santos vive uma grande salada de fruta em 2025. E com tudo que eu tenho visto, falo com tranquilidade, é um forte candidato ao rebaixamento nesse ano. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, as suas opiniões sobre esse contrato vazado do Neymar. Como que você tem enxergado a gestão do Santos nesse caso? O que você acha dos valores que foram apresentados? Não se esqueça de comentar. E mais uma vez parabenizo o Rodolfo Gomes, do canal Rodolfo Gomes, pela excelente apuração. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa quinta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!